não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Viram, o que é o processo de educação? A educação faz parte do processo mais geral de maturação, conquista da maturidade. O que é isso? O que é o desenvolvimento humano? Para onde as pessoas se dirigem quando elas vão passando da infância para a adolescência e para a maturidade? Qual é o conteúdo desse processo? Quer dizer, foram vistos de fora, apenas vamos dizer, a evolução biológica, né? É o crescimento do organismo e, vamos dizer, a conquista de certas possibilidades físicas que, né, para a infância não existem. Mas qual é o conteúdo interno disso? Tá certo? Eu vou usar aqui isso pode ser explicado de muitas maneiras, e uma delas que eu escolhi hoje foi extraído do filósofo espanhol Luis Sencillo. E ele explica que o desenvolvimento humano consiste em você assumir progressivamente, de maneira cada vez mais consciente e mais lúcida, o conhecimento e a posse que você tem das suas próprias dimensões, das suas possibilidades e também das suas incapacidades e deficiências. Ou seja, há uma espécie de ascensão de lucidez. Quer dizer que na infância, quando você da infância para a adolescência, para a juventude, para a idade madura, você vai passando de uma espécie de névoa geral, até uma consciência mais clara e mais lúcida de quem é você, o que você pode, o que você não pode, né, quais são as suas limitações, etc, etc. Isso significa que nós podemos resumir tudo com a expressão a posse mental de você mesmo. Nós sabemos, por exemplo, que uma criança, que um adolescente, ele tem pouco controle do rumo da sua vida. Tá certo? Porque ele ainda nem sequer sabe quais são os seus verdadeiros impulsos, quais são os seus desejos. Esses desejos, esses impulsos, temores, etc., de certo modo, o surpreende, o pegam desprevenido. E ele, naturalmente, se deixa levar por esses impulsos durante algum tempo. Ele não sabe se o impulso que ele está atendendo num momento é uma coisa duradoura, estrutural, profunda, ou se é apenas um capricho do momento. Ele não sabe isso. Ele precisa de alguma experiência, que a experiência passe para que, aos poucos, se estabilize nele uma consciência do que realmente ele está querendo. Mesmo assim, não existe possibilidade de você saber o que você quer em todos os domínios da vida. Tá certo? Isso, quando eu digo saber o que você quer, eu estou me referindo, vamos dizer, a certos desejos, aspirações específicas e se estabilizam. Não quer dizer, então, que o conjunto das suas aspirações, desejos, impulsos vai se tornar claro para você repentinamente. Na verdade, não se torna totalmente claro nunca. Então, todo o processo de desenvolvimento humano é uma constante luta entre a claridade e a névoa, entre a luz e as trevas. Quer dizer, no começo, você está totalmente imerso, né, num conjunto de névoas da onde aparecem desejos, temores, fantasias, etc, etc. E você, à medida que se deixa conduzir por esses
impulsos e observa como eles operam em você, então, você, de certa forma, tomando consciência do conjunto material que está colocado dentro de você, colocado numa desordem formidável. E, mesmo no curso de uma vida inteira, muito dessa névoa inicial permanece obscura durante boa parte da sua vida. Tá certo? Então, embora você não chegue jamais a um domínio completo, um domínio mental de si mesmo, quer dizer, se conhecer de trás para dentro, até um estado de transparência total para você mesmo, o que importa nesse caso é o esforço constante. Quer dizer, para que a parte luminosa, a parte transparente, né, acabe abarcando o conjunto do seu ser de modo suficiente para que você possa ter alguma certeza de que você sabe o que está fazendo. Então, é isso que nós chamamos de inteligência, consciência, mente, espírito, etc, etc. Não é nada mais do que esse impulso de autotransparência, tá certo? No qual você vai deixando de ser um estranho para você mesmo. E você sabe o que você pode esperar de si, você sabe como será a sua conduta em tal ou qual situação, você sabe quais são os limites que você ainda, as limitações que você ainda padece, que você pode tentar superar dessa ou daquela maneira. Então, isso tudo só é possibilitado por um fator, que é a reflexão sobre si mesmo. Quer dizer, o indivíduo, da sua experiência, ele vai retirando elementos sobre os quais ele reflete. Esse verbo refletir significa você dobrar-se uma vez mais para examinar alguma coisa, né? Quer dizer, você teve uma experiência, a experiência colocou em ação certos impulsos, desejos, etc, etc, mas você não se limita a vivenciá-los na prática. Você depois reflete, quer dizer, você volta lá para contar para você mesmo o que você fez e para você estabelecer as ligações que essa conduta, essa situação tem com outros momentos que você viveu e assim por diante. Então, aos poucos, existe uma ampliação na medida em que você absorve novos elementos de fora e de dentro, quer dizer, você toma conhecimento de novos fatos, de novos impulsos, de novos dados. Existe um princípio de integração ou de unificação maior, na medida em que você não se conforma em ser apenas a vítima ou o boneco passivo, tá certo, dos seus próprios impulsos, mas você quer saber o que você está fazendo e você quer fazer escolhas conscientes, escolhas lúcidas, escolhas que sejam transparentes para você mesmo. Note que aí entram como, quando eu falo impulso, não são somente aqueles que vêm de dentro de você biologicamente, mas também aqueles que você aprendeu de fora. Por exemplo, muitos temores que o ser humano tem, muitas inibições que ele tem, são elementos puramente passionais, como os próprios desejos, mas não vem de dentro, vem às vezes por uma imposição do ambiente. O fato de, por exemplo, você ter se defrontado com situações ameaçadoras quando você fez isso ou aquilo, então você fica com medo de fazer aquilo de novo. Tudo isso faz parte do mundo passional. Quer dizer que as suas reservas, seus preconceitos, seus temores morais, suas inibições, elas são tão passionais quanto os seus impulsos sexuais, agressivos, cobiça, etc, etc. Tudo isso está no mundo passional. Esses são os elementos materiais que compõem, né, a sua pessoa. O espírito e a consciência, ao contrário, é a luz que você lança sobre tudo isso, de modo a fazer com que esses elementos, que na sua origem são obscuros, se tornem transparentes para você. Quer dizer que você sabe do que se trata. Então você sabe de onde os impulsos surgiram, como eles operam, a que eles conduzem, tá certo? Quais serão, vamos dizer, as consequências de você agir desta ou daquela maneira, e assim por diante. Então,
claro que este processo ele depende muito dos elementos intelectuais de que você disponha. Por exemplo, vamos dizer, a articulação, a integração desses vários elementos, por assim dizer, irracionais ou instintivos, depende que você saiba nomeá-los, relacioná-los, tá certo? Saber qual a ligação que um tem com o outro. Por exemplo, você saber que tipos de situações o levam a um estado de, vamos dizer, de depressão involuntária, quando você não quer estar triste, mas você está, por exemplo. Né? Existem fatores identificáveis que podem produzir isso aí. Quanto tempo o indivíduo leva para ele perceber o que produz aquele estado? No início ele simplesmente vivencia o estado como vítima passiva. Não é isso? Quer dizer, como se o estado em que ele se encontra lhe tivesse sido imposto de fora ou imposto por uma força misteriosa. Só aos poucos ele vai perceber que aquilo é um componente dele e que é uma maneira típica, por assim dizer, de reagir nesta ou naquela circunstância. É absolutamente impossível este processo, vamos dizer, de progressiva integração e esclarecimento da sua pessoa para você mesmo, se você não dispuser dos elementos linguísticos e simbólicos para você dizer o que se passa com você. Tá certo? Então, de cara, vamos dizer, um primeiro elemento de obstáculo nesse desenvolvimento pessoal é exatamente a falta, a carência, a pobreza dos meios expressivos que o indivíduo dispõe para dizer até para si mesmo o que está se passando com ele. Então, uma experiência terrível que todo mundo tem é a de você ser um caso sui generis, onde tudo o que se passa dentro de você lhe parece tão diferente do que as outras pessoas estão vivenciando que você imagina ser um caso à parte. E, portanto, a sua experiência não pode ser expressa na linguagem das outras pessoas. Então você tem, evidentemente, uma sensação de isolamento, acompanhada, evidentemente, de um diagnóstico patológico que você faz sobre si mesmo. Aquela impressão que todo adolescente tem de que ele é louco. Todo adolescente teve isso algum dia. Quer dizer, ele é um anormal, ele é uma pessoa diferente dos outros. Não é isso? E, na verdade, esta impressão, esse sentimento, expressa apenas ignorância. Apenas ignorância. Quer dizer, como ele não tem linguagem adquirida, não tem modelos, não tem símbolos, etc, etc. Então, ele imagina que aquelas coisas só se passam com ele. Como esta experiência é extremamente desagradável, deprimente, o indivíduo não conseguindo elaborar aquilo, não conseguindo expressar, trabalhar e dar uma articulação racional para a coisa, o que ele faz? Ele vai se apegar a experiências que sejam o contrário disso. Experiências que o façam sentir-se parecido com as outras pessoas. Sentir-se, portanto, integrado no grupo, aceito, amado, etc, etc, etc. E vai adquirir uma série de condutas imitativas, tá certo? Mediante as quais ele espera se tornar uma pessoa normal, no entender tal como ele entende a normalidade naquele momento. Na verdade, isso aí cria uma cisão entre o interior mais profundo e a imagem exterior, e aí você está entrando mesmo na conduta patológica. Isso quer dizer que o esforço de sentir-se normal, né, é um dos elementos mais neurotizantes que existe. Então, você está escondendo aquilo que é próprio, individual seu, e você está tentando imitar o que aparece nos outros. Tá certo? Mas você não sabe o que está dentro dos outros. E você muito menos você sabe que eles estão passando pela mesma experiência que você está passando. Né? Então, desde logo, não existe normalidade coletiva. Quer dizer, a adaptação do indivíduo a um certo grupo, a um certo meio, não significa absolutamente que ele seja normal. Não há como você entender a normalidade como uma adaptação, vamos dizer,
uma conduta padronizada externa. Porque essa conduta padronizada externa pode ser usada simplesmente para encobrir a realidade profunda do indivíduo, e no caso ele se dividiu e se cumpre então aquilo que está, acho que na segunda carta de São Pedro, apóstolo, onde ele diz que nos fins dos tempos então viriam as pessoas que se ignoram a si mesmas, né? Então, o ignorar-se a si mesmo tornou-se na sociedade moderna quase que um hábito. Tá certo? Na medida em que a própria sociedade se torna mais complexa, então o número de situações diferentes que você vai viver, de grupos diferentes, portanto de exigências, de cobranças diferentes que você vai viver, tudo isso cria um problema de adaptação ao mundo exterior que pode encobrir o próprio processo de desenvolvimento interno. Quer dizer, o indivíduo abandona o seu processo de desenvolvimento interno e passa a entrar num processo de adaptação. Tá certo? Este processo, esta adaptação é em si mesma neurótica, porque é a ruptura do indivíduo com a sua própria vida interior e a adoção, então, de uma série de condutas que são meramente imitativas, das quais algumas, é claro, podem lhe dar alguma satisfação momentânea, no sentido de ele sentir que ele é aceito, mas este sentimento de aceitação nunca é completo, sempre sobe uma dúvida, uma suspeita, porque, assim, você sabe que você está escondendo um monte de coisas, né? Mas daqui a pouco você não lembra mais que coisas são essas. Tá certo? Então, pelo simples fato de saber que você está escondendo, você se sente mais diferente dos outros, quanto mais você se esforça para ser igual a eles. Tá certo? Então, é claro que, nesse caso, o próprio processo de desenvolvimento fica substituído por um outro processo. Ele confunde a evolução da sua personalidade com a adaptação ao meio social que ele escolheu. Se ele não gosta de um determinado meio, ele vai para um outro, que lhe parece mais afim, e tenta, de algum modo, então, se adaptar ali e sentir-se, né, igual aos outros, aceito, amado, compreendido, etc, etc, etc. Mas, como esse tecido de relações se dá exclusivamente na base, quer dizer, de códigos grupais mais ou menos improvisados, que tem pouco ou nada a ver com o verdadeiro desenvolvimento humano, então, essa adaptação no mundo exterior é ela mesma a causa de conflitos cada vez mais profundos. Por esses conflitos, quanto mais profundos e quanto mais sérios, mais tendem a ser soterrados e escondidos, e cada vez tendem mais a ser substituídos pela busca da adaptação. A adaptação pode ser adaptação a uma profissão, adaptação a um determinado meio social, a determinados tipos de conduta que você vai... isso aí vai numa gama que pode ser, por exemplo, pode participar de um grupo punk, né? Ou você pode arrumar um emprego numa multinacional. O problema é o mesmo nos dois casos. Quer dizer, um lhe parece mais característico vamos dizer, da sociedade, por assim dizer, oficial, e outro lhe parece um pouco mais marginal, mas o problema é o mesmo. Então, em todos os casos em que o processo adaptativo encobre o desenvolvimento humano, você está sentado em cima de um barril de pólvora. Esse barril de pólvora é você mesmo, porque você está tentando se desconhecer, tentando se ignorar e só pensar naqueles aspectos seus que coincidem com, vamos dizer, o ambiente, que lhe parecem similares aos da conduta alheia. Né? Embora essa adaptação social ela seja em si mesma, ela é uma necessidade, ela não tem nada a ver com o desenvolvimento humano, ela é uma outra necessidade. Né? Mas quando ela encobre o desenvolvimento normal da personalidade, então é claro que o que resulta daí é uma deformidade psicológica. Quando nós entendemos que
o destino do ser humano é exatamente chegar a essa autotransparência no qual ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele está fazendo, ele compreende todos os elementos antagônicos que tem dentro da sua alma e portanto da alma ali, tá certo? E de algum modo ele sabe articular esses antagonismos. Quando nós entendemos que essa situação de você, que este desafio de você conquistar alguma transparência em cima da névoa da qual você se originou, é um problema que se coloca a todos os seres humanos. Tá certo? Ao passo que a adaptação a este ou aquele grupo só se coloca a quem está naquele grupo. Então não é uma necessidade universal. Não é isso? Veja, por exemplo, o número de pessoas com que o indivíduo convive é muito variável conforme a sociedade onde ele está. Tá certo? Então, se você mora numa cidade interior pequena, você vai conviver com um número relativamente pequeno de pessoas, que serão sempre as mesmas. Se você está num meio urbano, então tem um entra e sai de pessoas, né, e tem um coeficiente enorme de convivências parciais e momentâneas. Por exemplo, colegas de trabalho com quem você só vai se encontrar uma vez a cada 3 meses, você vai passar naquele departamento e ver aquele sujeito que você nem sabe quem é. Então tem... As diferentes necessidades adaptativas são enormemente variadas conforme a sociedade, momento, lugar, etc, etc. Mas o problema do desenvolvimento humano é o mesmo em todos os seres humanos, não importando onde eles nasceram. Tá certo? Então, é claro que um desses problemas tem prioridade sobre o outro e que a própria compreensão e eficiência do processo adaptativo depende do desenvolvimento humano. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.